Falando sobre economia, além desse assunto, mesmo com feriado nos Estados Unidos, o mercado financeiro aqui no Brasil teve um dia positivo nessa quinta-feira. E a nossa convidada dessa noite é a economista Bruna Alemann, Head de Investimentos Internacionais da Nomos. Tudo bem, Bruna? Como sempre, muito obrigado. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Muito obrigado. Bom, costuma-se dizer, né, que o mercado financeiro fica meio de lado quando há feriado nos Estados Unidos. Eu vejo aqui, o dólar teve uma alta de 0,11%, R$ 4,90. A Bovespa também 0,43%, retornando ao patamar dos 126 mil pontos. De uma certa maneira, é o que mais contribui para o desempenho do mercado financeiro, mesmo com esse feriado nos Estados Unidos de ação de graças. Com certeza, mas se nós enxergarmos como um todo, o feriado de ação de graças, né, os Estados Unidos, o mercado parado, ele movimenta o mercado global como um todo. Então, hoje foi um dia novamente, igual a outra vez que eu vim, relativamente morno, porque o mercado americano representa 50% da liquidez global. Então, toda movimentação, por mais expressiva que seja, um pouco positiva, foi bem morno, um pouco movimentado, pouca liquidez. Né? Então a gente tem esse impacto. O que ficou um pouco mais para destaque hoje foi o Banco Central Europeu, então, que teve uma determinada reunião e um desenho da política monetária, olhando ali uma contração econômica, e isso é muito importante, porque a gente falando em crise inflacionária mundial, é esperado isso. Parece até um pouco controverso, né? Mas todos os países, principalmente os desenvolvidos que desenham a economia global, eles estão esperando um pouco dessa contração econômica para que a gente não enxergue uma recessão. Inclusive, mesmo com a parada dos Estados Unidos e enxergando essa contração econômica da Europa, começa a ficar um pouco mais distante aquele desenho de recessão global que a gente estava pensando ou imaginando que poderia impactar, por exemplo, as bolsas de valores dos Estados Unidos. Então, o que nós estamos olhando agora, nesse dia um pouquinho morno, na China teve aquela contração por pressão do preço do minério de ferro, nada muito impactante, vamos esperar amanhã. Os Estados Unidos trabalham com um horário reduzido, então eu acho que está muito focado, assim, o mercado brasileiro mesmo, o impacto em relação ao real. Muito mais a gente falar, o real desvalorizou ou o dólar é muito volátil. Não, o real é muito volátil e eu acho que a gente vai sentir um pouco desse impacto com a notícia que nós tivemos em relação ao rombo fiscal e tudo que vai acontecer aí nos próximos dias e que pode impactar economicamente e também o mercado financeiro aqui no Brasil. Ô, Bruna, mais uma questão, eu queria até pedir uma dica sua para os nossos ouvintes espectadores. Claro. Daqui a pouco a gente vai falar, vai detalhar uma ação que nós tivemos no Rio. Pessoas foram presas por envolvimento em pirâmides financeiras. Você, como uma especialista do mercado, qual o alerta que nós temos que dar nesses casos? Porque isso vem aumentando nos últimos tempos em relação às pessoas achando que podem ganhar dinheiro fácil e não é assim, né? Vamos falar de educação financeira básica? Eu vou dar uma aula de educação financeira básica. Por que nós temos que acompanhar a Selic? Não é para mudar o seu investimento de uma hora para outra, mas é para você entender qual que é a base média, então assim, o ganho médio que você vai ter em qualquer tipo de investimento. Vamos supor, então a alta da Selic foi em 13,75. Por que alguém está te oferecendo, então um investimento relativamente seguro estava te dando retorno de 13% ao ano? Como que alguém que não é regulamentado em toda a estrutura financeira que nós temos, que inclusive o mercado americano não tem a evolução dessa questão bancária igual nós e regulamentação. Então, toda a nossa estrutura financeira, tudo que é regulamentado, está te oferecendo uma renda fixa 13% ao ano, que estava dando 1% ao mês, e você vai cair, vamos dizer, naquela história de que alguém está te oferecendo 3% ao mês. Então, quer dizer, um investimento mais seguro e você tem um outro, mais risco, mais retorno. A Selic sempre vai ser o desenho do ganho médio que você vai ter em qualquer tipo de país. Aqui a gente está falando sobre a Selic, nos Estados Unidos nós estamos falando sobre a taxa de juros lá e também no mercado europeu na taxa de juros de cada país. Então sempre se baseia. A economia, por mais chata que ela seja, mas existem alguns aspectos que fazem você fugir de qualquer cilada como essa. Perfeito. Bruna Alemann, Head de Investimentos Internacionais da Nomos, muito obrigado pelos esclarecimentos. Bom descanso. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.